arte para valorizar os talentos do Brasil, não é para um órgão público. Eu vivo disso, eu me alimento através disso, eu coloco comida na mesa dos meus colaboradores, da minha família, através do meu trabalho, independente se seja show público ou show privado, o meu valor é um e ele não vai mudar, entende? Então é sobre isso. Às vezes geram tantas coisas negativas que a gente acaba entrando numa paranoia. Vocês não sabem o tanto que isso tem me prejudicado emocionalmente, fisicamente, nessa última semana. Então eu queria que vocês tivessem um pouquinho mais de sensibilidade com a gente e sobre valorizar o nosso trabalho, que independente se seja público ou privado, nós temos que receber para isso. Não me peça a única coisa que eu tenho para vender, é isso. Agradeço a todos os meus fãs por tudo que vocês compactuam e fomentam a minha carreira, sabe? Outro assunto também que falaram sobre o helicóptero do frigorífico Goiás, que foi plotado pelo atual presidente da República. Gente, o helicóptero não é meu, é do meu sócio. Então, assim, ele tem a opinião política dele e ele faz da vida dele o que ele quiser. Uma coisa sou eu fazer, uma coisa é ele fazer. Então, não diz respeito a mim e a minha opinião política. Eu sou um cara que ultimamente nem falo de política mais, porque eu acho que tudo que está acontecendo é sobre ano eleitoral e vale tudo sobre política. Até arrebentar uma pessoa no meio, arrebentar um ser humano no meio que é certo com as suas coisas, digno e honesto com todos os nossos funcionários, com todos os nossos fãs, com todos os meus fãs, sabe? Outro vídeo também que saiu sobre o boteco que nós fizemos em Brasília, dizendo que era eu que estava fazendo um discurso político. Gente, não era eu. Quem me conhece sabe minha voz, conhece minha voz. Quem fez o discurso foi o locutor que estava fazendo a abertura das bandas, dos eventos, tal. Ele acabou falando algumas coisas que eu repudio totalmente. Eu acho que é sobre música, onde a gente tem que fazer música, a gente não tem que falar sobre política ou qualquer coisa do tipo, sabe? E sobre meus bens também, né? Porque eu acho que às vezes é um incômodo tão grande. Gente, tudo que eu tenho, vocês podem ter certeza, saiu daqui, ó, da minha garganta. Eu nunca fiz coisa errada, eu repudio coisa errada. Tudo que eu tenho foi trabalhado e foi, né, conquistado com muito suor, com muitas noites. Os meus fãs que me acompanham sabem bem disso. Eu entro num palco meia-noite, saio do palco 6 horas da manhã. E aquela frase que meu pai sempre falava: façam mais do que esperam de você. E eu sempre fui um cara que fiz isso. E os meus fãs sempre viram verdade no que eu faço, no que eu falo e no que eu entrego. Então, gente, se eu tenho uma casa boa, eu trabalhei pra caramba, sabe? Pra poder construir, pra poder comprar. Paguei o imposto certinho, não tem nada errado, sabe? Me coloco à disposição de qualquer órgão público pra ver a veracidade das coisas. Então, se eu tenho qualquer tipo de avião, um avião tal, às vezes eu compro um avião que a gente tem que... É um instrumento de trabalho, não é luxo, é necessidade. Às vezes a gente faz 5, 6, 7 shows por semana, a gente come dentro de um avião, a gente não pode ter um avião legal. Parece que no Brasil ter as coisas é como se fosse um crime, né? Eu que comi abóbora com farinha na minha infância, passei tantas necessidades, passei tantos perrengues, a minha mãe na situação que era, o meu pai na situação que não tinha condição nem de me dar um brinquedo, nem infância eu tive direito, porque eu comecei a cantar com 9 anos de idade, então eu pulei totalmente a fase que a gente coleciona memória, né? Que foi já direta trabalhando. Então, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, vocês podem ter certeza, gente, que não é de dinheiro público, é de dinheiro suado, é de dinheiro honesto,
sabe? Eu não compactuo com coisas desonestas, com coisas erradas, repudio. O meu pai já falava uma palavra muito sábia. Ele fala: Gustavo, faz o certo, o errado todo mundo já faz. Então, é sobre isso. Hoje nós temos uma gama de mais de quase 500 funcionários que de uma forma ou de outra depende de mim. E né, isso se traduz que a gente tem que trabalhar para poder colocar um salário digno, né, um salário digno para todas essas pessoas que nos doam o seu tempo, nos doam a sua vida, deixa de estar com a família para viver o meu sonho, para cuidar das minhas coisas. A mais dos meus 500 funcionários, a todo mundo. A gente não atrasa salário de ninguém, a gente paga as nossas contas em dias. Eu nunca imaginei que ser bem-sucedido, né, do fel ao mel, né, que ser bem-sucedido no Brasil traria tanta inveja, tanta coisa ruim. Às vezes dá vontade de desligar e sumir, desaparecer, sabe, para ver se essa perseguição em cima de mim acaba. Então, vocês podem ter certeza, gente, eu sou um cara 100% correto, 100% honesto nas minhas coisas. Estou à disposição de qualquer órgão para poder ver as veracidades dos fatos, né? E é isso. Acho que eu deveria vir falar com vocês um pouco sobre isso e tirar esse peso que eu estou aguentando nessas últimas semanas, de tanta gente me batendo, de tanta gente me esculhambando como se eu fosse um filho da puta, como se eu fosse um criminoso. Não, aqui não existe criminoso, aqui existe um cara honesto, que trabalha pra caralho, que trabalha muito. A gente tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir. Então é sobre isso. Então, peço encarecidamente à imprensa que antes de soltar qualquer notícia, verifica com a gente. Se for verdade, a gente vai falar que é verdade. Se for mentira, a gente vai falar que é mentira, para não causar tantos transtornos na minha vida, na vida da minha família, ou na vida de quem tá ligado, até na vida dos meus fãs, né? Porque até os meus fãs já estavam me cobrando: pô, Gustavo, o que tá acontecendo? Esse negócio de show de prefeitura, esse negócio de dinheiro público, que história é essa? A gente fica, sabe, arrasado. Então, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela vida, pela saúde, aos meus fãs, que são tudo na minha vida, e eu tenho certeza de cada fã, de cada pessoa que me conhece, sabe da minha índole, sabe do meu caráter e sabe da minha honestidade. Aqui não existe coisa errada, aqui existe apenas um lema: trabalho. Trabalho, 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 trabalho. E tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, saiu daqui. Então, sobre dinheiro público é isso, eu já falei, não tenho qualquer ligação, repudio, não. Eu já trabalho pra caralho pra ter o meu dinheiro. Eu não quero o dinheiro do povo. Pago os meus impostos em dias, cumpro com a lei, tudo que a lei determina, eu cumpro. Se é para pagar tanto de imposto, eu pago tanto de imposto. Eu prefiro pagar chorando e dormir com a cabeça tranquila. Então é sobre isso. A gente já falou aqui do helicóptero, nós falamos aqui do boteco, do discurso no boteco. A gente fala aqui sobre os meus bens, sobre tudo. Então, espero que eu tenha esclarecido para vocês. Peço encarecidamente a toda a imprensa que antes de soltar qualquer coisa, nos comunique, ver se existe veracidade nos fatos, se é verdade.